Quando os espanhóis marcharam do litoral em direção ao interior do que hoje é o México, eles acabaram se deparando com uma fabulosa, uma verdadeira e espetacular civilização, que era a civilização asteca. Detentora de grandes conhecimentos e de enormes realizações, a poderosa civilização asteca foi capaz de dominar e conquistar, mantendo então o controle sobre um vastíssimo império no que hoje nós conhecemos ali como o México. No caso, a civilização asteca ela vai surgir a partir do ano de 1325, quando um grupo de nômades vindos de regiões como provavelmente áreas desérticas do que hoje é os Estados Unidos, ali naqueles territórios como Arizona, áreas como o Novo México, áreas dessas regiões migraram. Não se sabe por que especificamente, a não ser que fosse alguma profecia, uma peregrinação espiritual, e nesse caso acabaram se assentando no Lago Texcoco, especificamente ali onde eles vão construir uma magnífica cidade. A cidade de Tenochtitlan, uma cidade construída ao longo de uma ilha, nesse lago, acabou se tornando a força dominante dessa região. Então, como eu já estava falando aqui para vocês, falemos hoje um pouco aí sobre essa civilização que acabou por dominar toda essa região do que hoje é o México, mas que, para infelicidade desses grupos que moravam no local, essa marcha, a qual eu já tratei com vocês, liderada por Fernão Cortés ou Hernán Cortés, acabou chegando lá em 1519 e depois de poucos anos de um intenso conflito, acabaram por conquistar toda a civilização, o Império Azteca, no ano de 1521. Essa sociedade era uma sociedade organizada sobre as bases de um poderoso império, onde você tinha uma monarquia centralizada. Esse monarca, esses reis, governantes astecas, tinham um poder teocrático, que era então um poder divinizado, aonde ele também seria uma espécie de representante ou semideus para esses próprios grupos no qual ele mantinha o controle. Além deles, nós tínhamos nessa sociedade um conselho que auxiliava esse governante, esse mandatário, no controle sobre a população. Mas vai muito além disso, justamente porque esse conselho, juntamente com o imperador, elegia os seus sucessores, o qual deveria pertencer, evidentemente, aos próprios membros da linhagem do governante, a chamada Casa Real. O poder do imperador era então hereditário, mas mesmo assim deveria passar por esse conselho. Mas esse governante, com o auxílio desse grande conselho, controlava essa população e tinha obrigações fundamentais, como, evidentemente, proteger a própria população, mantendo a estabilidade e as conquistas e, evidentemente, ampliando e protegendo essa população em casos de dificuldades, ou seja, liderar em casos de guerra, de conflitos, controlando essas próprias civilizações as quais os astecas dominaram, como por exemplo os mexicas, os teotihuacanos, entre outros grupos que eles, como os teutecas, passaram também a dominar, se associando e depois dominando, mantendo esse controle sobre esses grupos, tendo, portanto, uma dominação sobre essa área e, evidentemente, uma influência enorme sobre os demais grupos ou civilizações na região do que hoje é o México. Essa área que eu mostro aqui para vocês. Assim como as demais sociedades, as grandes civilizações, a sociedade asteca também é estratificada. Para você que não sabe ainda o que é uma sociedade estratificada, veja também minhas outras videoaulas nas quais
nós tratamos sobre isso, é uma sociedade onde você tem camadas, você tem grupos sociais bem definidos. Muito embora na sociedade asteca tivesse ainda essas várias camadas sociais, esses grupos diferenciados e hierarquia, ainda assim existia uma certa mobilidade social. Evidentemente, sendo uma sociedade guerreira que acabou conquistando um vastíssimo território, os grupos que se ligavam às forças militares, mesmo que camponeses que aprendiam e se desenvolviam em estratégias militares, que estariam envolvidos nisso, poderiam, como em alguns casos tiveram, ascensão social, podendo também, inclusive, participar daqueles grupos ligados aos próprios sacerdotes. Mas mais do que isso, no caso da sociedade asteca, nós temos aí uma sociedade que era, como já foi tratada, bastante livre, dando oportunidades para esses mesmos membros dessa sociedade ter uma certa mobilidade social, mesmo que ainda sobre certas restrições. Membros das baixas camadas poderiam, portanto, chegar a postos militares cada vez mais elevados, caso se dedicasse, conseguiriam inclusive chegar até mesmo a serem os supremos sacerdotes. No primeiro nível social, no topo dessa hierarquia social, nós temos o próprio imperador. O próprio imperador asteca era visto como uma espécie de representação do deus mais importante dos astecas, o Tezcatlipoca. Logo abaixo, nesse nível social do próprio imperador, estava a nobreza, grupos que possuíam cargos, por exemplo, na administração do próprio Império Asteca. Abaixo desses grupos, nós temos aí o grosso da própria sociedade, o grande número dos habitantes da região e que pertenciam também a esse terceiro grupo, que no caso seriam os homens comuns, um grupo que exerciam funções as mais variadas, entre elas os próprios comerciantes e, nesse caso, muitas vezes esses próprios comerciantes, mercadores, serviam inclusive como espiões enviados pelo próprio imperador ou por esses membros dominantes para justamente verificar aquilo que estava acontecendo em outros locais. Eles poderiam ter uma certa mobilidade social, como já foi tratada, subindo nessa própria hierarquia. Abaixo, no último grupo, nós destacamos aí aqueles que eram escravizados, que geralmente eram criminosos dentro da lei asteca e pessoas ou indivíduos que, por não pagar suas dívidas, acabavam também tendo essa condição de escravidão, ou seja, de um trabalho forçado como forma de pagamento pela sua própria dívida. A sociedade asteca, você tinha então, nesse caso, dos escravos que poderiam ter uma família, ou seja, esses mesmos escravos, mesmo na condição de escravo, ainda assim poderiam ter propriedades e família, o que era um pouco diferente daquilo que ocorria com outras sociedades que inclusive já foram tratadas com vocês. É importante que vocês também compreendam que, assim como todas as outras grandes sociedades da antiguidade, os astecas também se desenvolveram em técnicas agrícolas. Evidentemente, sendo uma sociedade sedentarizada, essa sociedade tinha que ter técnicas agrícolas. Mas no caso dos astecas, eu chamo a atenção para uma técnica muito especial que eles desenvolveram, que é a técnica usando as chinampas. As chinampas eram estruturas construídas pelos astecas, eram uma espécie de ilhas artificiais, muitas delas separando em canais no Lago Texcoco, utilizando o próprio material orgânico do fundo do lago, assim como também a própria água, evidentemente, doce do lago, para o próprio plantio e desenvolvimento dessas agriculturas. A economia dos astecas, então, focava-se nas técnicas agrícolas e na produção desses cultivos.
O cultivo dos astecas era próspero e bem desenvolvido. Por causa dessas características do plantio nas chinampas, eles chegavam a produzir 2 colheitas até 3 em anos, vamos dizer assim, um pouco melhores. É importante lembrar também que os astecas, como produtos principais, teriam milho, teria outros produtos aí secundários, como o cacau, que era muito consumido em forma de chocô, chocolate aí pelos membros da elite. Produziam algodão, produziam também o agave e seus subprodutos, né? Tanto para a produção de utensílios, como também, no caso do agave, para bebidas que eram fermentadas por eles. Nesse caso, eles também produziam algumas frutas, assim como também feijão, entre outros produtos que pertenciam aos seus cultivos, e nesse caso, com colheitas fartas, podendo então alimentar sua própria população. Não por acaso eles acabaram também se tornando uma força dominante a partir do momento que também fizeram alianças estratégicas muito importantes com os seus vizinhos, juntando, agregando cidades com eles e, nesse caso, depois dominando e se expandindo pelas regiões que eles estavam conquistando. Os astecas tiveram aí também grandes obras arquitetônicas. Eles foram fantásticos nas próprias estruturas que desenvolveram, obras aí como palácios, templos, muitos deles em formas piramidais, obras extraordinárias de construções, além de canais para justamente transportar água e aumentar suas forças produtivas. Nesse caso, eles fizeram, como vocês podem observar, muitas e muitas estruturas arquitetônicas que até hoje impressionam, o que fazem com que muitos turistas venham à região e observem essas obras fantásticas que eles deixaram como legados culturais importantíssimos. Dentro, então, do campo do próprio conhecimento dos astecas, quero ressaltar que, para a infelicidade deles, eles não chegaram a desenvolver a roda, o que obviamente poderia facilitar muito as suas obras e as suas construções. Todavia, eles foram capazes de desenvolver calendários muito precisos, chegando à observação do ano solar com 365 dias, conhecimentos astronômicos que assombram inclusive cientistas do mundo moderno pelaquilo que eles fizeram através dessa observação, usando apenas instrumentos muito rudimentares, assim como também a observação através da observação do olho nu, ou seja, sem instrumentos, né, que possibilitasse uma precisão muito maior, mas mesmo assim eles foram capazes de desenvolver um calendário solar tão preciso quanto esse. Provavelmente, alguns analistas, né, alguns pesquisadores colocam que eles apenas teriam copiado aquilo que outros povos teriam feito. Afinal de contas, eles teriam se assentado nesses locais há poucas décadas, né, pouco tempo antes do que agora eles estavam vivendo o ápice do próprio império. Mas como de nem só calendários vai viver essa sociedade, eles acabaram desenvolvendo escolas militares, isso mesmo que vocês estão escutando. Como força dominante da região, os astecas acabaram desenvolvendo escolas de treinamento militar para as futuras gerações. Também escolas religiosas, ou seja, escolas que teriam o repasse desse próprio conhecimento de fatores como astronomia, cálculos, matemática, conhecimentos como, por exemplo, do clima, dessas observações que eram fundamentais para um grupo que inclusive eram agricultores. Além disso, teriam escolas para educar os mais variados níveis dentro dessa sociedade, inclusive de mercadores e outros profissionais. É muito importante ressaltar isso para que a gente lembre o porquê também os astecas acabaram se tornando uma força dominante, né? Nesse caso, há de se lembrar o porquê desses próprios estudos, nesse foco que hoje, inclusive, vocês estão tendo aí, né, esse estudo, pensando no futuro de cada um de vocês. Mas, então, tendo
abordado esses pontos que são tão significativos com relação à própria questão do estudo deles, quero ressaltar aqui também que os maias eram um povo profundamente religioso, como vocês já devem ter reparado. Afinal de contas, olha a enormidade de templos e outras obras magníficas que eles acabaram fazendo. Como povo religioso, quero ressaltar aqui para vocês que eles acabaram sendo um povo politeísta, assim como quase todas as civilizações da antiguidade, adorando diversos deuses, deuses que representavam forças da natureza ou coisas da natureza, deuses aos quais eles inclusive praticavam sacrifícios humanos os mais variados possíveis e inclusive sacrifícios violentos e tremendamente sangrentos, ali como, por exemplo, com a extração do coração da pessoa, obviamente ainda viva. Claro que ele não vai passar mais muito tempo vivo, mas o objetivo era ainda mostrar para o morto o coração, ou no caso o futuro morto, naqueles segundos em que ele ainda estaria vivo. Outros sacrifícios ocorriam em massa, ali quando, por exemplo, eles teriam conquistado alguma região, então essas próprias lideranças eram sacrificadas em honra aos seus deuses, pelas próprias vitórias. Alguns outros sacrifícios voluntários ocorriam, então existiam inclusive muitos sacrifícios em massa, inclusive de crianças, inclusive para ali como eles imaginavam que viesse a chuva, ou seja, para que aquele ano tivesse um bom inverno, existiam ali sacrifícios de criança, as quais elas eram forçadas a chorar sobre torturas e grande sofrimento, para que com isso, segundo a imaginação dos astecas, a partir das lágrimas que elas vertiam, se converteria em um bom inverno. Deuses astecas eram os mais variados, entre eles Tezcatlipoca, Coatzacoalcos e Tlaloc. Uma característica importante da própria religião dos astecas era a realização de muitos dos sacrifícios em honra desses próprios deuses. A realização dessas práticas justificava-se por meio da própria mitologia asteca, os quais acreditavam que, segundo essas próprias lendas dos deuses, Coatzacoalcos ofereceu o próprio coração em um ato de auto-sacrifício. Os astecas acreditavam, inclusive, que a partir desses sacrifícios e desse derramamento brutal de sangue, eles deveriam continuar isso porque o universo dessa forma seria mantido e pela própria evaporação do sangue provocada pelo aquecimento que o Sol fazia, estaria então o Sol se alimentando. De qualquer forma, essas eram práticas corriqueiras, muito comuns, violentas, extremamente sangrentas, onde milhares, talvez até milhões de pessoas foram violentamente sacrificadas pelos astecas em honra dos seus deuses. Mas é importante enfatizar para vocês que os astecas, de um modo até diferente, nós temos que comparar com relação aos maias, eles tiveram, assim como relatei no começo do vídeo, o seu fim determinado especificamente quando você tem esse encontro de dois mundos, quando a gente trata do mundo ameríndio e o mundo europeu, especificamente quando os espanhóis vão chegar. É o ano de 1519. Um grupo de pouco mais de 500 homens, liderados por Fernão Cortés, ou Hernán Cortés, como já relatado para vocês, marcha de Veracruz em direção à poderosa cidade capital dos astecas. A princípio, os astecas ficam com receio, com dúvidas, se eles, os espanhóis, seriam deuses ou humanos.
E por que essa ideia de deuses ou humanos? Primeiro, a gente tem que visualizar que, além de profecias através da mitologia asteca, que dizia que um deus iria vir aonde o sol nasce, ou no ponto em que o sol nasce, e nesse caso, por coincidência, é por onde o Fernão Cortés está vindo. Mas mais do que isso, é a questão não só da mitologia, mas a questão fundamental da tecnologia. Isso mesmo, vocês têm que lembrar, coloque isso na sua cabeça. A tecnologia foi altamente fundamental para entender essa diferença que os astecas viram nos espanhóis. Afinal de contas, os espanhóis estavam marchando com instrumentos e armas, como por exemplo, armadura de metal, no caso, o aço, ferro, armas como, por exemplo, revólveres, e conheciam a pólvora, e tinham espadas, e cavalos, e muitos outros instrumentos, como, por exemplo, o próprio canhão. Isso era altamente estranho, isso não entrava especificamente na cabeça daquele povo tão guerreiro e dominante na região, aqueles seres de pele estranha, cabelos e olhos tão diferentes. E nesse ponto, antes que algo, vamos dizer assim, acontecesse na mentalidade asteca, né, de, por exemplo, eles perturbarem os deuses e serem punidos por isso, receberam eles bem, na medida do possível. Montezuma, o próprio governante dos astecas, vai recebê-los, mesmo que com o pé ali atrás, algumas dúvidas, mas passa-se um tempo e eles perceberam, vamos dizer assim, a sede, a fome que os espanhóis tinham de ouro e prata. Percebendo que eles também sangravam igual a eles, começou uma luta, né, devido a algumas questões que se desenrolaram. Não cabe agora nessa aula a gente falar, mas nesse caso, isso determinou o fim dos astecas. Resumindo, em 1519, essa marcha espanhola foi fundamental, aonde em 1521 o Império dos Astecas foi conquistado pelos espanhóis juntamente com seus aliados. E aí, claro, a Espanha, agora detentora do controle sobre essas regiões, tornaria o que hoje é o México o vice-reinado de Nova Espanha. E assim estava estabelecido mais uma área de colonização europeia. Estamos finalizando essa videoaula. É importante que todos vocês que estão até agora se inscrevam. É tão fácil, é só apertar aí, não terá problema nenhum, no sentido de que vocês não vão pagar nada. Também dê o seu like, muitos estão esquecendo de dar o seu like. É importante também aqui você ativar o sininho, ative ele, porque naqueles dias, inclusive, que nós lançamos aulas extras, vídeo aulas extras, vocês terão uma oportunidade de ver ali imediatamente. De mais a mais, até a próxima, pessoal!